Boa tarde a todos e a todas, né? Estamos de volta aqui com o programa Vamos Abraçar a Sexualidade. E inicialmente eu peço desculpas não ter lançado o programa ontem no YouTube, mas estarei lançando hoje, por umas questões técnicas. Bom, vamos ao que interessa, né? Por que é que eu falo tanto da importância da questão da educação sexual? Eu vou falar um pouco de uma experiência para vocês se situarem do significado que tem para mim. Em 1982 a 83, né, eu trabalhava numa escola pública estadual, Santo Inácio Loyola, em Olinda, Peixinhos, e lá fui convidado pela diretora para fazer um trabalho junto às alunas do magistério, que envolvia psicologia infantil, envolvia relações interpessoais e a questão da educação sexual. Por quê? Porque a gente tem uma sociedade altamente preconceituosa, cheia de valores, isso era ainda a década de 80, né? Hoje tem melhorado, mas não tem sido superado ainda os preconceitos e dogmas, estereótipos e discriminações que envolvem a questão da sexualidade humana. Nesse sentido, eu iniciei o trabalho. Esse trabalho foi reconhecido e foi chamado para outros lugares, né? E em 87, né, a professora Vilma Guimarães e a professora Silvia Weber me convidaram para poder pensar a ideia de desenvolver um programa de educação sexual a partir de conversas que a então secretária Silvia teve com os professores, da importância e do despreparo de muitos deles. Isso não quer dizer que são todos e todas. Bom, nesse sentido, então, para que o programa não fosse de cima para baixo, e sim fosse em comum acordo com a comunidade escolar, a gente organizou uma equipe, e essa equipe de pessoas que trabalhavam a questão da temática direto ou indiretamente, né, estruturou o que a gente chamou dos fóruns itinerantes de educação sexual, que foram realizados 17 ao todo, nas regionais de educação. Esses fóruns, né, trouxeram à tona, porque envolvia prefeitura, secretaria de saúde, os postos de saúde, professores, administradores de escola, diretores, autoridades demais do Ministério Público, etc., para exatamente tentar compreender um pouco essa questão, e ouvir deles as necessidades. E o ponto central é exatamente o despreparo da maioria das pessoas e muitas vezes a falta de conhecimentos mais em profundidades, embora se conhecesse já alguns, e alguns já tinham essa compreensão. Outra que isso era uma questão ligada estritamente à questão das ciências, da biologia, e a gente exatamente procurou mostrar que o tema educação sexual ele perpassa todas as disciplinas da escola, e não exclusivamente a área de biologia. O biólogo, o professor de ciência, química, ele pode apontar alguns elementos ligados à reprodução, a métodos contraceptivos, etc. Mas quando se trata da questão da sexualidade, do ponto de vista erótico-sexual, a gente está falando de uma coisa muito mais ampla, que precisa de outros pontos a serem tratados e trabalhados. Nesse momento, então, nós organizamos as oficinas que eram realizados tanto a nível de capital, Grande Recife, como em todo o interior do estado, preparando esses professores e essas professoras para uma ação junto aos alunos. Na ocasião era 1 milhão de alunos, a gente não tinha condições de atingir esse público todo, nem muito menos, mesmo com os professores, atingimos todos. Mas a galinha só enche o papo de grão em grão. Então nós começamos a desenvolver esse trabalho, embora paralelamente a gente fizesse oficinas e palestras em escolas a convite de diretores, professoras, professores, mas a gente sabe que isso apenas dá uma informação parcial, porque a gente termina e vai embora. O importante é a gente trabalhar em educação sexual, não só a informação, mas a formação. A formação é básica e fundamental. Então, para dar uma ideia, a gente dividia essas oficinas em etapas. No primeiro momento, a gente fazia um trabalho voltado para a questão da história da sexualidade através dos tempos, para que as pessoas conhecessem, se situassem que isso não é uma coisa contemporânea, isso é uma coisa que vem desde a formação, desde a organização do próprio homem e das mulheres ao longo da história. Nesse sentido, quando a gente trabalhava esses pontos, a gente passou para a segunda etapa, que seria o conhecimento do corpo, porque infelizmente muita gente desconhece. Os rapazes que deveriam ir ao andrologista só se preocupam depois quando já são mais velhos, o que não é o caso, eles deveriam ir desde o começo para poder descobrir seu corpo e conhecer seu corpo. E as mulheres que vão aos ginecologistas, a partir da primeira menarca, infelizmente elas não são orientadas pela maioria dos ginecologistas, que não trabalham muito essa questão da sexualidade. Então a gente queria dar uma compreensão desse corpo como um todo, do funcionamento desse corpo,
não é? Evidentemente que também a parte erótica desse corpo e também a questão do aparelho reprodutivo masculino e feminino e dos próprios genitais masculinos e femininos. Diante dessa compreensão, a gente partia para os pontos específicos como namoro, atividade sexual, prazer, desejo, orgasmo, o próprio corpo em si, né? E a questão da menstruação, como lidar com essas questões e como fatos interessantíssimos que aconteciam nas nossas falas, não é? Que muitas meninas das classes populares não tinham acesso, não é, a muita informação e também a como, não é, superar as dores e cólicas que muitas mulheres têm, não é, quando uma garrafa PET com água enrolada numa toalha ou num pano pode ser colocado, não é, no pé da barriga da mulher para poder aliviar a dor. E esses desconhecimentos nos instigávamos a nós continuarmos esse trabalho. E isso foi muito importante porque trouxe à tona todo um conjunto de repressões, de discriminações, de estereótipos que existia. E o próprio desconhecimento como funcionava o corpo. Muitas vezes as pessoas nem sabiam realmente como organizar-se na vida amorosa e etc. Então, esses temas, né, foram sendo trabalhados, né, e que vão dando viabilidade ao nosso trabalho e à compreensão do que nós entendemos. Como é longo essa história, então eu vou deixar para a próxima semana, né, e agradeço a todas e a todos que estão assistindo e que assistem meus programas, né, sugerindo que vão lá, dê ok ou não, de acordo com suas visões, né, se inscrevam para que a gente possa divulgar esse conhecimento para uma gama de pessoas que muitas vezes desconhecem elementos básicos e mínimos. Não estou aqui dando nenhuma orientação, ensinando ninguém a pescar. Eu apenas estou tentando contribuir um pouco para levar esse saber adiante. Boa tarde a todas e a todos e até a próxima semana.